Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Beleza, show de bola! Esta é a segunda parte da aula sobre ligação covalente dativa. Nesta videoaula, nós vamos aprender a montar as fórmulas estrutural plana e eletrônica de ácidos oxigenados, de fórmula molecular HX, Xão, OY. O X minúsculo é o número de átomos de hidrogênio e o Y minúsculo é o número de átomos de oxigênio na fórmula molecular do ácido. A gente identifica que esta é a fórmula molecular de um ácido devido à presença do hidrogênio na frente da fórmula. Cuidado! H2O, que é a água, e H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, possuem hidrogênio na frente de suas fórmulas moleculares, mas estas substâncias não são ácidos, elas são classificadas como óxidos. Beleza? Então vamos lá. Para montar as fórmulas estrutural plana e eletrônica de ácidos oxigenados, a gente tem que seguir este procedimento. Primeiro, colocar o átomo X no centro da estrutura. Depois, colocar os átomos de oxigênio em volta do átomo central, que é o átomo X. A seguir, ligar os átomos de hidrogênio aos átomos de oxigênio. E cada átomo de oxigênio só pode ter, no máximo, um átomo de hidrogênio ligado a ele. E, para finalizar, ligar os átomos de oxigênio ao átomo central. Beleza? Então agora vamos ver alguns exemplos de como a gente faz essas montagens. Vamos que vamos! Aqui está a fórmula molecular do ácido carbônico. Esta é a fórmula de um ácido oxigenado. Repare, a fórmula começa com hidrogênio e termina com oxigênio. O carbono é o átomo central. A gente já sabe que o hidrogênio faz uma ligação covalente comum. O carbono é um elemento do grupo 14 da tabela periódica, logo faz 4 ligações covalentes comuns. E o oxigênio é um elemento do grupo 16 da tabela periódica. Ele faz 2 ligações covalentes comuns e, no máximo, 2 ligações covalentes dativas. Então, vamos à montagem da fórmula estrutural plana. O carbono é o átomo central, então aqui está. Em volta do átomo de carbono, a gente coloca os 3 átomos de oxigênio. 1, 2, 3. E depois, para cada átomo de oxigênio, a gente coloca um átomo de hidrogênio. Esta molécula só possui 2 átomos de hidrogênio. Então, eu coloquei aqui um hidrogênio para a direita e outro hidrogênio para a esquerda. Segundo aquele procedimento que eu citei anteriormente, primeiro a gente liga os átomos de hidrogênio aos átomos de oxigênio. Então, aqui está a ligação entre o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. E aqui a outra ligação entre o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Lembrando que o hidrogênio faz apenas uma ligação covalente comum. A próxima etapa é ligar os átomos de oxigênio ao átomo central. Este átomo de oxigênio já fez uma ligação covalente comum. Ele tem que fazer 2 ligações covalentes comuns. A outra ligação ele faz com o átomo central. A mesma coisa vale para este outro átomo de oxigênio. Então, eu liguei este átomo de oxigênio ao átomo central. Ainda ficou faltando ligar o terceiro átomo de oxigênio ao átomo central. Como o oxigênio faz 2 ligações covalentes comuns, a gente completa a estrutura com mais 2 traços. Observe que o carbono fez 4 ligações covalentes comuns. 1, 2, 3, 4. Ele faz 4 ligações covalentes comuns. Para montar a fórmula eletrônica a partir da fórmula estrutural plana, basta substituir cada ligação covalente comum por 2 elétrons e envolver. Então, aqui, esta ligação, eu coloquei 2 elétrons e envolvi. 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 Depois, esta ligação, eu coloquei 2 elétrons e envolvi. E, por fim,
esta ligação, eu coloquei 2 elétrons e envolvi. Para finalizar, a gente deve colocar os elétrons das últimas camadas eletrônicas dos átomos participantes. A gente já sabe que o hidrogênio fica com apenas 2 elétrons em sua camada eletrônica após realizar a ligação covalente comum. Então, aqui eu já coloquei os 2 elétrons do hidrogênio. E do outro lado, a mesma coisa. Eu coloquei 2 elétrons do átomo de hidrogênio. Os outros átomos ficam com 8 elétrons em suas últimas camadas eletrônicas. Então, vamos lá. Para o oxigênio, eu já havia desenhado 1, 2, 3, 4. Então, ainda faltavam 4 elétrons para completar o octeto. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Para este átomo de oxigênio, eu também já havia desenhado 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Então, ainda faltavam 4 elétrons em sua última camada eletrônica. 1, 2, 3, 4. Para este átomo de oxigênio, eu também já havia desenhado 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Logo, faltavam 4 elétrons em sua última camada eletrônica. 1, 2, 3, 4. E, por fim, para este átomo de carbono, eu já havia desenhado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Logo, eu não precisei colocar mais nenhum elétron em volta do símbolo do carbono. Beleza? Mais um ácido oxigenado, é o ácido nítrico. Na sua fórmula molecular, há o hidrogênio na frente, o átomo central é o nitrogênio e depois 3 átomos de oxigênio. O hidrogênio faz uma ligação covalente comum. O nitrogênio é um elemento do grupo 15 da tabela periódica. Logo, ele faz 3 ligações covalentes comuns e pode fazer uma ligação covalente dativa. O oxigênio, como a gente já viu, é um elemento do grupo 16 da tabela periódica. Logo, ele faz 2 ligações covalentes comuns e, no máximo, 2 ligações covalentes dativas. Aqui está a fórmula estrutural plana do ácido nítrico, HNO3. O nitrogênio é colocado no centro, os 3 átomos de oxigênio são colocados em volta do átomo de nitrogênio. O único átomo de hidrogênio é colocado ao lado de um dos átomos de oxigênio. Seguindo aquela ordem de montagem, o que a gente faz? Liga primeiro o hidrogênio no átomo de oxigênio, com apenas um traço, pois o hidrogênio faz uma ligação covalente comum. Depois a gente liga os átomos de oxigênio ao átomo central. Então, para este átomo de oxigênio, eu fiz mais uma ligação covalente comum, já que ele faz 2 ligações covalentes comuns. E para este átomo de oxigênio, eu coloquei 2 ligações covalentes comuns. Observe o seguinte. Se eu colocasse apenas uma ligação covalente comum para este átomo e outra ligação covalente comum para este átomo, nenhum dos dois estaria satisfeito segundo a regra do octeto, pois o oxigênio tem que fazer 2 ligações covalentes comuns. Então, eu coloquei para este átomo de oxigênio uma ligação dupla, ou seja, 2 ligações covalentes comuns. O nitrogênio só faz 3 ligações covalentes comuns. Eu já coloquei aqui, 1, 2, 3. Então, esta ligação entre o átomo de nitrogênio e o outro átomo de oxigênio não é uma ligação covalente comum. Ela é uma ligação covalente dativa, pois o nitrogênio pode fazer uma ligação covalente dativa depois que fizer todas as suas ligações covalentes comuns possíveis. Para montar a fórmula eletrônica a partir da fórmula estrutural plana, basta substituir esta ligação covalente comum por 2 elétrons e envolver. Depois, esta ligação covalente comum por 2 elétrons e envolver. Depois, esta ligação covalente comum por 2 elétrons e envolver. Depois, esta ligação covalente comum por 2 elétrons e envolver. E, por fim, esta ligação covalente dativa por 2 elétrons provenientes do nitrogênio. Nós vimos que o nitrogênio compartilhou 2 elétrons com o átomo de oxigênio, e envolver e completar com uma seta apontando para o átomo de oxigênio, que estava precisando de elétrons para completar 8 elétrons em sua última camada eletrônica. Por fim, a gente coloca os elétrons das últimas camadas eletrônicas dos átomos participantes. O hidrogênio fica com apenas 2 elétrons em sua camada eletrônica. Então, aqui estão 1, 2.
Para o oxigênio, eu já havia desenhado 1, 2, 3, 4 elétrons. Então, ainda faltavam 4 elétrons para ele ficar com 8 elétrons em sua última camada eletrônica. Para este átomo de oxigênio, eu já havia desenhado 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Então, ainda faltavam mais 4 elétrons em sua última camada eletrônica. Para este átomo de oxigênio, eu já havia desenhado 2 elétrons. Então, eu tive que colocar mais 6 elétrons em sua última camada eletrônica. E, por fim, para o nitrogênio, eu já havia desenhado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons. Como o nitrogênio já ficou com 8 elétrons em sua última camada eletrônica, eu não precisei desenhar mais nenhum elétron em volta do símbolo do nitrogênio. O último exemplo é a molécula do ácido sulfúrico. Ela possui 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre, que é o átomo central, e 4 átomos de oxigênio. O hidrogênio faz uma ligação covalente comum. O enxofre e o oxigênio são do mesmo grupo da tabela periódica, grupo 16. Logo, eles fazem 2 ligações covalentes comuns e podem fazer, no máximo, 2 ligações covalentes dativas. Vamos à montagem da fórmula estrutural plana da molécula do ácido sulfúrico. No centro, a gente coloca o símbolo do enxofre, que é o átomo central. Em volta do enxofre, a gente coloca os 4 átomos de oxigênio. E, por fim, para cada átomo de oxigênio, a gente coloca um átomo de hidrogênio. Como são apenas 2 átomos de hidrogênio, eu coloco um para este átomo de oxigênio e o outro para este átomo de oxigênio. Aqui tanto faz, você poderia ter colocado o átomo de hidrogênio aqui em cima ou aqui embaixo. Não tem problema. A próxima etapa é ligar cada átomo de hidrogênio a um átomo de oxigênio. Então, vamos lá. Aqui eu fiz a primeira ligação e aqui eu fiz a segunda ligação. Então, depois a gente liga os átomos de oxigênio ao átomo central. Então, eu liguei este oxigênio ao enxofre, este outro oxigênio ao enxofre. O enxofre faz apenas 2 ligações covalentes comuns. Então, para ligar os outros átomos de oxigênio ao átomo central, eu tive que colocar uma ligação dativa para cada átomo de oxigênio. Então, essas ligações aqui não são ligações covalentes comuns, elas são ligações covalentes dativas. Para montar a fórmula eletrônica da molécula do ácido sulfúrico, a gente substitui esta ligação covalente comum por 2 elétrons e envolve. Depois, esta ligação covalente comum por 2 elétrons e envolve. Depois, esta ligação covalente comum por 2 elétrons e envolve. Depois, esta ligação covalente comum por 2 elétrons e envolve. Depois, esta ligação covalente dativa por 2 elétrons provenientes do mesmo átomo, que é o átomo de enxofre, envolve e acrescenta uma seta apontando para o átomo de oxigênio, pois é ele que estava precisando fazer ligação. E, por fim, a gente substitui esta ligação covalente dativa por 2 elétrons também provenientes do átomo de enxofre, envolve e acrescenta uma seta, apontando para o outro átomo de oxigênio que estava precisando fazer ligação. Para finalizar, a gente completa com os elétrons das últimas camadas eletrônicas dos átomos participantes. A gente já sabe que o hidrogênio fica com apenas 2 elétrons em sua camada eletrônica após realizar a ligação covalente comum. Os outros átomos ficam com 8 elétrons em suas últimas camadas eletrônicas. Vamos lá. Para este átomo de oxigênio, eu já havia desenhado 1, 2, 3, 4 elétrons. Então, faltavam mais 4 elétrons em sua última camada eletrônica. Para este átomo de oxigênio, eu já havia desenhado 2 elétrons. Então, ainda faltavam 6 elétrons em sua última camada eletrônica. Para este átomo de oxigênio, a mesma coisa. Eu já havia desenhado 2 elétrons. Então, eu tive que completar com mais 6 elétrons em sua última camada eletrônica. Para este átomo de oxigênio, eu já havia desenhado 1, 2, 3, 4 elétrons. Então, eu coloquei mais 4 elétrons para ele ficar com 8 elétrons em sua última camada eletrônica. E, por fim, para o átomo de enxofre, eu já havia desenhado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons.
Logo, o átomo de enxofre também atingiu o octeto. Ele ficou com 8 elétrons em sua última camada eletrônica. Beleza? Aprendeu tudo direitinho? Muito bem! Agora você pode se divertir montando as fórmulas estrutural plana e eletrônica de outros ácidos oxigenados. Então é isso aí, já estou indo. Muito obrigado por sua atenção. Mas antes de você ir embora, não se esqueça de deixar aquele seu like bem bonitinho. E, por favor, se você ainda não é inscrito, o que você está esperando? Se inscreva no meu canal. Então, eu conto com a sua presença na próxima videoaula. Valeu, tchau, tchau, fui!